O condutor que dirige de forma agressiva no trânsito não observa a sinalização, desobedece o limite de velocidade, não respeita a regra de preferência e nem respeita as demais normas de circulação, além de várias infrações de trânsito, ele está cometendo diversas ações relacionadas a quem? Vamos ver aqui, cadê? Agressivo. Que mais? Não observa, não respeita a sinalização, não respeita o limite de velocidade, não respeita a regra de preferência, não respeita demais normas. O que esse cara está fazendo? Ele está sendo imprudente e negligente. Imprudência está relacionado a ato inseguro, ação. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Imprudência, vou até colocar aqui, ó. Imprudência. Imperícia e negligência. Negligência. A negligência é quando ele ignora uma condição desfavorável. A imperícia é quando ele não tem domínio sobre a máquina, não tem habilidade. E a imprudência é quando ele pratica atos, ações que colocam a situação do trânsito em risco. Por exemplo, dirigir de forma agressiva é uma imprudência. Então não tem nada a ver com imperícia. Letra A está fora. É um ato inseguro? É. É uma condição insegura? Não. Dirigir de forma agressiva não é uma condição, é uma ação dele. Se é ação, está relacionado à imprudência. Então, não é condição insegura, já posso tirar aqui. E se não é condição insegura, porque a negligência ela está relacionada à condição. Se não é condição insegura, não pode estar relacionada à negligência. Então, está fora aqui, está fora aqui. Só sobrou ato inseguro. Realmente são atos, ó, dirigiu de forma agressiva, não respeitou a sinalização, desobedeceu o limite de velocidade. São atos, ações. Letra C, a resposta. Há várias razões para a ocorrência de acidentes no trânsito, mas a grande maioria é causada por... Bom, quer dizer aqui que a maior parte dos acidentes é causada por qual motivo? Em falhas mecânicas? Não. Essa aqui eu vou ser direto e objetivo com vocês. Mais de 90% dos acidentes de trânsito acontecem por falhas humanas, letra B. Ou falhas mecânicas, adversidade de tempo, ou chuva, neblina, cerração, má conservação das vias, das rodovias, das estradas, também são motivo de causa de acidentes, mas numa escala muito menor. Se você somar todas as outras adversidades que a gente pode encontrar no trânsito aí, elas ainda perdem de goleada para falhas humanas, que é a resposta aí. Conforme a direção defensiva, quantas são as condições adversas encontradas quando na direção de um veículo? Bom, a direção defensiva ela nos coloca, relaciona algumas adversidades, condições adversas encontradas no trânsito. E a pergunta aqui ela quer saber quantas são essas condições adversas relacionadas pela direção defensiva. Uma perguntinha bem peba, né? O que isso pode te enriquecer, saber quantas são? Se perguntasse quais são, aí sim, mas quantas? Mas vamos lá. As condições adversas são 6. Luz, condições de iluminação, tempo, se está chovendo, está fazendo frio, calor, trânsito, via, a pista, né? Se tem boa pavimentação, como é que é? O veículo e o condutor. Tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a resposta? Letra C. Em relação ao uso do capacete, é incorreto afirmar, prestem muita atenção quando a questão pedir a incorreta. É muito comum o aluno, ao ler as alternativas, esquece que a questão está pedindo a incorreta. Aí ele vai ler a letra A, vê que ela é correta, ela é verdadeira, ele é seduzido por ela e acaba marcando ela de presente para você na letra A. E aí já era, né? Só vai descobrir que errou lá na hora dele pegar o gabarito da prova. Vamos lá, então, em relação ao uso do capacete, é incorreto afirmar. Ele é obrigatório tanto para o condutor quanto para o garupa. Esse garupa aqui ficou péssimo, né? Vou até colocar aqui, ó, entre aspas, né? Isso aqui é o passageiro, né? O que é garupa? Garupa é aquele que tem atrás do condutor ali. Mas tá bom, vamos entender o garupa aqui como passageiro. Então, tanto o condutor quanto o passageiro ou garupa tem que usar capacete? Tem. Isso é verdadeiro. A questão está pedindo a incorreta. Então, letra A está fora. Deve ter faixas refletivas de segurança? Sim. Os capacetes hoje, até pela resolução 453, se eu não me engano, precisam ter aqueles refletivos, né, que ou já vem de fábrica, colados na lateral e traseira, nas laterais e traseira, ou você tem que colar posteriormente, se não tiver. Normalmente os capacetes homologados pelo Inmetro já tem ali o adesivo refletivo. Então ele precisa sim ter essas faixas refletivas.
Como a questão está pedindo é incorreta, e essa é correta, então eu eliminei. Deve ser utilizado com a viseira abaixada? Sim. Só tem uma situação que permite a viseira estar levantada, é com o veículo imobilizado. Parou no semáforo, por exemplo, está aguardando abrir, está no vermelho, aguardando ficar ali para o verde, você pode levantar a viseira, problema nenhum. Mas antes de colocar a motocicleta em movimento, abaixa a viseira, tá bom? Então essa é correta, eu estou procurando a incorreta. Letra D, no caso do modelo aberto, é aquele capacete que não tem a viseira, aí você tem que usar o óculos adequado para andar de moto. Só que aqui fala ó, qualquer modelo de óculos. Para começar, esse termo qualquer é um termo muito amplo, abre muitas possibilidades e isso é ruim. Não é um termo adequado para ser usado numa alternativa, né? Utilizar-se modelo de óculos, qualquer modelo de óculos, qualquer, quer dizer que qualquer óculos que eu usar ali vai valer? Claro que não, tem o óculos apropriado para ser usado nesse caso. Então a alternativa D é incorreta, como a questão está pedindo é incorreta, essa é a resposta. Qual é a alternativa incorreta sobre como agir ao transportar outra pessoa em motocicleta? Incorreta. Cuidado, se a questão está pedindo é incorreta, cuidado para não esquecer e marcar a correta. Incorreta, como agir ao transportar uma pessoa em motocicleta. Vamos lá. Deve-se conduzir a motocicleta em velocidade reduzida. O que seria uma velocidade reduzida? Tem a velocidade compatível, que é aquela adequada, tem a velocidade elevada, ou acima do que seria o adequado, e tem a reduzida, que é muito baixa. Eu não sei não. Eu posso afirmar para você que reduzida não é uma regra, uma obrigatoriedade. Velocidade compatível, velocidade adequada, aí tudo bem. Essa letra A aqui eu fiquei meio suspeito com ela, tá? Como a questão está pedindo é incorreta, eu vou ter que colocar aqui um I de incorreta. Pode ser, né? Oriente o garupa quanto à inclinação correta nas curvas. Esse garupa aqui é o passageiro, né? Eu vou ter que colocar aqui entre aspas. Oriente o garupa entre aspas, porque é passageiro, quanto à inclinação nas curvas. Porque a curva, quando você faz com a motocicleta, não é virando o guidão, é deitando a motocicleta. Então, o garupeiro, né, aquele passageiro está lá atrás, se ele não sabe esse jogo aí, você vai fazer uma curva, você está jogando o corpo para um lado e está jogando para o outro, isso detona. Então, você tem que orientar ele quanto a essa inclinação aí. Acompanhe o jogo do corpo que eu estou usando aqui ou da moto, tá bom? Então, essa é verdadeira, a questão está pedindo é incorreta, já eliminei ela. O garupa deve segurar nas alças ou na cintura do condutor. Bom, não tem lugar nenhum na legislação de trânsito que fala que ele deve segurar, né? Tem obrigação de segurar nas alças da moto, que ela tem ali atrás do assento ali, ou na cintura do condutor. Mas ele pode segurar, pode. O deve aqui que não ficou muito adequado. Deixei em stand-by aqui, não vou colocar que está certo nem errado. Nessa situação como? Transportando uma pessoa na garupa. A motocicleta necessita de mais torque. Mais torque vamos entender aqui como força, tá bom? O termo aqui, se fosse usado força, ficaria mais fácil para a pessoa entender. E também de maior espaço de frenagem. O que vocês acham? Colocando uma pessoa na garupa, você precisa de mais tempo para frear a motocicleta e parar do que quando você está sozinho? Claro que sim, né? Porque é mais peso, vai demorar mais para parar. Então aqui está certinha, a questão está pedindo é incorreta, essa aqui não é incorreta. Entre a A e a C, eu fico com a A. Porque a C, ela pode, não vou dizer que não deve aqui, mas pode. Já a A não faz sentido, você não precisa andar com velocidade reduzida. Se até quiser, tudo bem, mas reduzida, deve andar com velocidade reduzida. Não, ande com a velocidade compatível, adequada para a situação, tá bom assim? Então, letra A é a resposta aí. Análise secundária, tem que prestar bem atenção, porque quando a gente vai prestar socorro, aqui está falando de vítima, né? A análise secundária, ela acontece depois da análise primária, por isso que ela é chamada de secundária. Confere? Segundo lugar. A análise secundária é o tratamento dado à vítima consciente e capaz de se expressar. Ela está respondendo ali a estímulos, respondendo ao que você está comunicando com ela. Nesta fase, o socorrista deve examinar o quê? Bom, na análise primária, o socorrista deve se atentar aos sinais vitais, que são aquelas condições em que a vítima pode ficar
amplamente comprometida com o seu estado de saúde ou risco de morte comprometido, no caso com a sua vida comprometida, né, com alto risco de morte por conta desses sinais, que são respiração, pulsação, que é o batimento cardíaco, temperatura corporal, e aí vai. Então, isso é na análise primária. Na secundária, é uma segunda análise, é depois que já analisou ali, já avaliou aquelas condições primárias que oferecem grande risco à pessoa. Então, vamos ver. Sinais vitais, como pulso e respiração, isso é verificado na análise primária. Aqui está pedindo secundária, então está fora. Dilatação e reatividade das pupilas, isso também é na análise primária. B está fora. Ferimentos, fraturas e hemorragias, isso é na análise secundária, certamente será essa a resposta. Temperatura corporal, está com febre ou hipotermia, isso é na análise primária. D está fora, ficamos aí com a letra C. Os sangramentos podem ocorrer devido a cortes e outros fatores que rompem vasos capilares, que são veinhas bem fininhas, né? Veias e até artérias. Tanto com uma hemorragia que veio aí proveniente do rompimento de uma veia, é chamada de hemorragia venosa. Eu aproveito para dar aula de primeiros socorros, né? Que rompeu a artéria é uma hemorragia arterial. E aqui da capilares aqui é uma hemorragia capilar, né? Já vai chamar de capilar mesmo, porque é capilar de cabelo, fininho, sangra pouco, vamos dizer assim. Nos pequenos sangramentos devemos pressionar a ferida com um pano limpo? Sim, adequado. Você bota um pano limpo sobre o ferimento, pressiona, que vai diminuir o sangramento. Pode ser essa a resposta. Elevar o membro acima do nível do coração? Olha, quando você teve um corte aqui no dedo, na mão, você eleva esse membro que está com o corte ali, com a lesão, pela própria gravidade, né? Perceba que o sangue vai ter mais dificuldade para chegar lá em cima, né? Porque pela gravidade a tendência é descer e não subir. Então, se diminui ali o fluxo sanguíneo, consequentemente, vai ajudar a conter a hemorragia, o sangramento. Então, é adequado. Só que esse levantar aqui é só se não tiver uma outra lesão mais grave, uma fratura, nada que venha comprometer a pessoa, né? Então, tá aqui, ó. Elevar o membro acima do nível do coração. Ok, desde que não tenha nada ali pior, né? Que venha prejudicar mais. Então, isso aqui também serve como resposta. Em caso de corte, unir os dois lados com os dedos. Cortou aqui, teve que abrir, pega ali, faz isso aqui, ó, comprime, né, uniu assim, depois pressiona de maneira que aquilo fique junto ali, as duas bordas. Também ajuda. Beleza, a letra C pode ser a resposta. Bom, se nós temos 3 possibilidades de resposta, certamente a resposta vai ser D. E é. Letra D. E 80%, 80% a 90% das vezes que na alternativa D tiver escrito todas, essa será a resposta, tá? Uma dica para você. O trabalho de remoção de um acidentado deve ser feito por pessoal especializado, treinado e com equipamentos apropriados. Certinho. Remover vítima de local de acidente, a regra geral, a regrinha sagrada dos primeiros socorros diz que nós, socorristas leigos, sem equipamento, sem treinamento, não devemos fazer, a não ser que o carro esteja afundando dentro de um lago, esteja pegando fogo. Aí você não tem alternativa, você tem que tirar a pessoa de lá de qualquer maneira, né? Mas a regra geral diz que fora isso, deixa a pessoa lá dentro. Somente o socorro especializado, com os equipamentos adequados, que devem fazer essa remoção. Mas, se numa emergência esse transporte precisar ser feito por você, qual procedimento pode ser considerado inadequado? Bom, então aqui o examinador levantou a seguinte hipótese. Não teve jeito de esperar o socorro especializado, precisou de fazer a remoção da vítima e, nesse caso, qual aqui dessas alternativas pode ser considerada inadequada? Verificar se há deformações na coluna vertebral. Bom, antes de você movimentar com a vítima, você acha que deve verificar se há problemas na coluna? Claro que sim, porque um agravamento de uma lesão ali pode deixar essa vítima com lesões permanentes e irreversíveis, paraplégico ou tetraplégico. Então, a alternativa A é adequada. A questão está pedindo a inadequada. Letra A está fora. Improvisar uma maca para transporte do acidentado, uma tábua, uma porta, qualquer coisa. Vocês acham que é legal? É adequado? É. Aqui o examinador está perguntando qual que é inadequada. Não é a letra B. Remover a vítima do local da maneira mais rápida possível, pois esta necessita de atendimento urgente. Olha, remover a vítima já não é bom. O mais rápido possível, quer dizer, sem observar outros cuidados,
Menos ainda. E aqui o examinador vem usando aquela estratégia que eles são danados para fazer. Eles vêm tentando justificar um erro para adoçar a sua boca com melzinho e você cair na armadilha dele. Pois esta necessita de atendimento urgente. Bom, se ela necessita de atendimento urgente, então você pode remover de qualquer maneira, tá bom? Claro que não, isso é inadequado, isso é incorreto. Certamente será essa a resposta que a questão está pedindo aqui. E letra D, orientar o condutor que vai conduzir essa vítima sobre freadas bruscas e excesso de velocidade, que podem agravar ainda mais o estado em que a vítima se encontra. Confere, isso é certinho, adequado, a questão que é aquela que é inadequada. Então não é a letra D, sobrou mesmo para a gente a alternativa C. Qual é a alternativa incorreta em primeiros socorros em relação a contusões e entorses? Preste atenção que a questão está pedindo a incorreta. É muito comum o aluno, ao ler as alternativas, esquece que está pedindo a incorreta, acha uma correta na alternativa A, é seduzido por ela e acaba caindo nessa pegadinha. Então aqui, incorreta, tá bom? Contusões e entorses são lesões bem comuns em acidentes de trânsito. Vocês acham que contusões, entorses são comuns em acidentes? Claro que sim. Hein? Pensa ali no acidente, o impacto. Você vai ter ali pancadas, vai sofrer pancadas, vai torcer um pé, um braço, uma junta qualquer. Isso é comum, é muito comum sim, esse tipo de lesão em acidentes. Isso é correto. A questão está pedindo a incorreta. Então a alternativa A está fora. Nas contusões, o músculo é comprimido para o osso. Deve ser comprimido contra o osso. Olha, quando você toma uma pancada no músculo, é uma contusão. Só não entendi esse finalzinho aqui, ficou mal expressado aqui. Mas deixa ela aqui em aberto, vamos lá. Em caso de contusão, deve-se aplicar água quente. Opa, aqui nós achamos o erro aí. Você já viu o jogador de futebol tomar uma pancada e colocar coisa quente na pancada que ele tomou? Não. Coloca-se gelo, é exatamente o oposto. Água quente não, é gelo, tá bom? Então essa é incorreta, a questão está pedindo a incorreta. Já achamos a resposta, é a letra C. Então aquela letra B lá que a gente tinha ficado em dúvida, já até eliminei ela. E vamos analisar a D, só para fins de análise mesmo. A entorse, que é uma lesão, entorse, é uma torção nas articulações. Sim, é verdade. Como a questão pediu a incorreta, letra D está fora, confirmando aí letra C a resposta. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado com essas questões que pedem alternativa incorreta. O aluno esquece, na hora de ler as alternativas, acha uma correta e cai nela. Cuidado, é a incorreta, hein? As normas ABNT são normas que estabelecem ali vários parâmetros para várias coisas, não só necessariamente a isso que a gente está vendo aqui, mas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre o impacto de ruídos, barulho, afirmam que, então quer dizer que essas normas aqui afirmam alguma coisa. Elas afirmam que de 40 a 45 decibéis, o volume de som ali, de ruído, de barulho, é recomendável para o sono? Sim. Tudo que estiver abaixo de 55, menor que 55, é um ambiente tranquilo, sossegado. Para o sono, ótimo. Então, 40 e 45 está abaixo de 55, não está? Então, adequado, verdadeira. A questão está pedindo a incorreta, então não é essa a resposta. De 55 a 65 decibéis, a pessoa fica em estado de alerta. O que seria esse estado de alerta, hein? Eu sei que a partir, acima dos 55 decibéis, já causa um estresse na pessoa, já começa a mexer ali com os nervos dela, já fica irritada. Mas esse estado de alerta, achei estranho aqui. A pessoa que está estressada, irritada, ela fica sob estado de alerta? Talvez sim, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a letra B como correta. Como a questão está pedindo a incorreta, vou eliminar ela. É isso que dá, né? A gente analisar essas questões de trânsito, na maioria das vezes, muito mal elaboradas, né? Mas eu vou aqui com vocês. Você tirar de dentro do banco de dados do Detran, do jeitinho que está aqui. Vou com vocês para a gente ir analisando. Quando tiver um erro na questão, eu vou mostrar. Esse aqui é um meio erro, né? Não chega a ser um erro. Vamos lá, alternativa C. De 65 a 85 decibéis, não causa danos nocivos, sem danos nocivos. Esse decibéis aqui, gente, eu esqueci de explicar, para quem não sabe,
É o nível, o índice de ruído, tá? Então, até 85 decibéis não causa danos nocivos, ou seja, não prejudica a audição. Realmente não prejudica. Tudo que passou de 55 já causa estresse, mas danos à audição até 85 decibéis não causa. Então, sem danos nocivos, é verdade, a questão que é incorreta, eliminei a letra C. E aqui já diz que 100 decibéis é o limite máximo tolerável. Tolerável sem danos à audição, né? Porque você consegue escutar até um barulho maior do que isso. Tolera, né? Mas não é adequado, vai causar um dano à sua audição. E não é 100 decibéis, não. É tudo que passou de 85 já causa danos nocivos. Perceba, até 85 não tem danos nocivos, ó, sem danos nocivos à audição. Passou de 85 já causa dano, aí já não é mais tolerável, vamos dizer assim, né? O que o examinador quis dizer aqui. Então ele falou que aqui é 100 decibéis, não é 100. É acima de 85 já é um limite aí que vai causar dano, então já não pode mais ser tolerado. A incorreta, então, é a letra D, porque não é 80. Vamos botar aqui 90, é muito usado em provas do Detrans. 90, que está acima de 85 e já causa danos nocivos, portanto não pode ser tolerado.